Bom dia, meus amores. Aqui é a Tia Aline mais uma vez. Hoje é quinta-feira, 29 de julho. Estamos terminando o mês de agosto. O mês de julho. Falta poucos dias para a gente terminar o mês de julho, né? E a Tia Aline vem com uma proposta hoje de uma leitura da página 280 do livro vermelho, que fala uma reunião animal. Acompanhe a leitura do poema que será feita pelo professor e ilustre-a. Então você vai acompanhar a leitura e pode ilustrar aqui do lado do livro, pode fazer os desenhos. O título do poema é A Reunião dos Animais. Peça que seu filho preste bastante atenção, que vai falar dos animais, os sons que os animais emitem. Vai falar também quantos animais tem nessa reunião, quais os animais que apareceram nessa reunião. Então, peço que seu filho preste bastante atenção na sua leitura para ele. Eu vou ler, mas você peça a eles para prestar atenção. A reunião dos animais. Lá vem a bicharada, decidida a lutar pelos direitos dos animais que o homem deve respeitar. Um tigre de braços cruzados vinha na frente dos soldados. Atrás vinha a girafa e o gavião, olhando de cima a multidão. Um cachorro latia grosso, pedindo respeito e inclusão. E o zumbido das duas abelhas, liberdade de expressão. Os quatro peixinhos não paravam de falar, os três sapos de coachar, os dois caracóis muito devagar, pediam segurança e habitat. O jacaré se arrastava, pedia saúde, educação e moradia. E o tucano pedia liberdade para voar à vontade. Depois de toda a confusão, foi lançada uma declaração, a dos direitos dos animais, que agora são direitos universais. Então, esse poema fala dos animais. Você pode questionar o seu filho. Quais os animais que aparecem no texto? Quais os sons que esses animais emitem? Né? Que tem o sapo, tem o peixinho, tem a girafa, né? Quais os animais que eles se lembram que vocês falaram? Que às vezes eles não vão lembrar de todos os animais que vocês leram. Qualquer coisa, papai e mamãe, leia novamente para o seu filho. Ah, você lembra de algum animalzinho? O sapo faz como? Peça ele para imitar o sapo. E o peixinho faz como? Tem a girafa, né? Tem vários animais na reunião dos animais. Foi feita uma reunião para eles pedindo os direitos dele, que cada animal tem um direito. O tucano queria liberdade para voar, né? O sapo queria liberdade para coachar. Então, é a leitura do poema para eles terem a interpretação. Você lê e ele entender e depois ele interpretar e ele fazer a releitura desse poema para você, papai e mamãe. Ele te explicar o que ele ouviu e o que ele entendeu, né? Que o nosso filho, os nossos pequenos, eu falo nosso filho porque eu trato o seu filho como se fosse meu filho. Eu não tenho filhos, mas eu trato o filho de vocês como se fosse meu. Então, a gente precisa também fazer com que eles leiam e entendam o que leu e saiba explicar, né? Que é a leitura e a interpretação de texto, né? Eles têm a leitura de mundo, de olhar e falar o que eles viram. Então, eles vão olhar, vão ouvir e vão repetir para você. Por isso que é muito importante você pedir para ele prestar bastante atenção, quantos animais que apareceram no texto, quais os animais que apareceram no texto, se ele conhece quais os sons que esses animais emitem, sai da boquinha desses animais, quais os sons. Esse é o poema da página 280. Depois você pede ele para desenhar aqui do lado os animaizinhos. Na página 281, fala assim: comente com o professor e os colegas. Por que os animais estavam reunidos? Você vai perguntar para o seu filho, por que os animais se reuniram? Para decidir o quê?
o que eles queriam, qual era o protesto deles, né? Qual era a vontade deles? Protesto não, vamos dizer qual era a vontade dos animais, o que eles queriam. O que foi feito no final da reunião? Quando acabou a reunião dos animais, o que aconteceu? Quem ouviu e prestou atenção vai falar na hora, papai e mamãe, o que aconteceu. Muitos animais estavam presentes na reunião. Registre a quantidade de cada animal nos espaços adequados. Aí aqui tem os animaizinhos que estavam na reunião. O seu filho vai ter que, por isso, prestar atenção em quantos animais, né? Por exemplo, tinha 4 peixinhos, tinha um tucano, tinha uma girafa, tinha um jacaré, 2 abelhas, 2 caracóis, tinha 3 sapos, né? Depois que ele fizer colocar a quantidade de quantos animais tem em cada quadradinho, ele vai contar ao todo quantos animais ao todo teve na reunião, participaram da reunião e vai registrar aqui. São 17 animais, então vai registrar aqui. Se o seu filho tiver dificuldade, papai, manda ele ir fazendo no papel. Por exemplo, lá vem a bicharada decidindo lutar pelos direitos dos animais que o homem deve respeitar. Um tigre de braço cruzado. Aí você pede para ele colocar lá um tigre. Você pode usar a escrita também. Manda ele escrever, fazer um e escrever tigre. Dita as letrinhas que ele vai saber escrever. Então tem um tigre. Depois você pode colocar que na frente vinha a girafa e o gavião. Então tinha uma girafa e um gavião. Aí ele escreve um e escreve girafa. Ou coloca outro número 1, gavião. Então vamos contar. 1, 2, 3, né? Porque vem o tigre, a girafa e o gavião. 1, 2, 3. Que aí eles vão conseguir fazer a somatória todinha e chegar no 17. Depois eles vão colocando quantos animaizinhos tem aqui. Essa é a atividade de hoje, né? Que é quinta-feira, 29 de julho, a leitura de um poema, para o seu filho também saber ouvir, saber entender o que ele ouviu e saber reproduzir em palavras, né? A interpretação dele, a vontade espontânea para você, que você vai descobrir se seu filho está absorvendo o que você está falando. Isso também é muito importante. Então, a atividade é do livro vermelho, da página 280 e da página 281. Aqui do lado tem um espaço que você pode deixar eles desenhar os animais. E para eles também saber que os animais também têm vontade, né? Tem vontade de voar sem perigo, sem ter caçadores para pegá-los, né? Aí você usa das ferramentas que você tem para você fazer vários questionamentos com o seu filho. Faça vários questionamentos com o seu filho. Se ele não entendeu, releia o texto novamente, leia o título do poema para ele, pergunte qual é o título do poema. O que aconteceu no final do poema? Eles conseguiram o que eles queriam? Eles não conseguiram? O que eles conseguiram alcançar no que eles queriam aqui, né? Isso tudo é uma interpretação, porque o seu filho também precisa ouvir, entender, interpretar aquilo para depois ele refazer, né? É igual a leitura, a gente lê e interpreta, a gente lê e responde o que entendeu. Ele também precisa disso, não é porque ele tem 5 aninhos ou tem 6 aninhos que ele não tá, ele tá na idade disso também, de entender, falar, questionar, igual a gente, tá? Beijos, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Beijos, essa atividade é muito legal, é muito boa para você fazer com seu filho, que é uma leitura de um poema e a participação da interpretação dele, quer dizer, da atenção dele, né? Porque ele tem que ouvir, parar tudo que está à sua volta e ouvir para ele poder entender, para depois ele poder responder as perguntas que você vai questionar ele. Beijos e até amanhã com mais uma aula.